Nós fizemos um estudo, lembra a introdução ao Novo Testamento? Nós estudamos a parte por fora do livro, né? Superficial, quem escreveu, quando foi escrito, né? Agora nós vamos ver o que tem dentro do livro, tá? Nós vimos a parte de fora do livro, agora vamos ver a parte de dentro, ok? Vamos lá. Bom, primeiro para a gente entender, o que a gente está estudando aí? Evangelhos e... Então vamos entender de novo o que é evangelho. O que quer dizer a palavra evangelho mesmo? Boas novas, boa notícia, né? Boa notícia. Sabe de onde surgiu a palavra evangelho? Não foi Jesus quem inventou essa palavra, não foi os apóstolos, os escritores dos livros que inventaram essa palavra, tá? Esta palavra surgiu em Roma, surgiu durante o Império Romano, tá? Na época, bem antes de Cristo ali, na época que tinha um governador que o nosso irmão Marcos acabou de citar aí, né? César Augusto. E esse César Augusto reinava em Roma na época, tá? Havia dois grandes grupos que saíram para a batalha naquela época, dois grandes grupos. Um grupo, o grupo de um grande estadista, de um grande general chamado Otávio, e o outro de Marcos Antônio, ok? Um de Otávio e o outro de Marcos Antônio. Aí o que aconteceu? Ficaram sabendo que o governador de Roma morreu. Que ele morreu. Esses dois grandes generais viram a oportunidade do que? De ser governador. Eles que estavam impedindo, batalhando para que não chegassem a Roma, né, que os outros exércitos inimigos não chegassem a Roma, deram uma trégua e falou: opa, se eu bobear, o Marco Antônio fica como imperador. E o Marco Antônio pensou da mesma coisa. Então, se eu der bobeira, quem fica como imperador é o Otávio. E o que aconteceu? Em vez deles continuarem a batalha, fizeram o quê? Foram brigar entre si para quem ficava com o trono de Roma. E quem venceu? Quem venceu foi Otávio. Marco Antônio perdeu. E agora ele estava longe, só que ele já estava ali, estava batalhando. O exército que perdeu aqui se uniu ao de Otávio e eles continuaram a guerra. Só que eles mandaram um mensageiro a Roma. O que eles chamaram esse mensageiro? O que ele estava levando? Uma palavra que eles disseram. Ele chegou gritando: Evangelho, Evangelho, né? E que evangelho que ele trouxe? Boas novas. Otávio é o novo imperador de Roma. Só que ele foi assumir o trono de Roma 2 anos depois, que ele continuou as batalhas. Então o povo aqui ficou o quê? Esperando e preparando o ambiente para ele ser o imperador, tá? Os que ficaram ali tiveram 2 anos para preparar, para receber Otávio como imperador. E por isso que isso tem tudo a ver com a igreja, tem ou não tem? Porque o nosso rei venceu, e venceu todas as batalhas. E ele foi para a guerra e venceu, nosso general venceu. E agora ele vai voltar. E nós estamos preparando o ambiente para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso que evangelho tem tudo a ver com a igreja. Por isso que diz o Evangelho de Marcos. Eles pegaram aquilo que é da cultura deles e disseram: ó, esse é o Evangelho do Rei. Esse é o Evangelho de Marcos, esse é o Evangelho de João. E tudo o que esses evangelhos proclamam? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Então, na introdução aí, o irmão Marcos já falou, né, sobre o ambiente político da época. Quem reinava era César Augusto. Vale a pena lembrar aqui, ó, César Augusto, só para fazer um resuminho para
fazer uma resenha aqui do que o irmão Marcos falou, né? Vamos fazer uma resenha aqui, ó. Ele reinou 27 a.C., ó, 27 AD, né? AD, antes de Cristo, até 14 depois de Cristo, certo? DC, depois de Cristo. Isso, César Augusto. Só que César morreu, né? Quem que assumiu mesmo? Foi falado aqui? Tibério. Que era também chamado de Tibério César, né? Porque César era um título, lembra? César era um título que eles tinham. Tibério César. Então, e ele assume quando? De 14 até 37 depois de Cristo. De 14 a 37. Então, na época que Jesus foi crucificado, foi na época de quem? Tibério. Porque Jesus foi crucificado no ano quanto? 33 da era cristã, né? Depois de Cristo. Por quê? Por que AD e DC? A gente sabe muito bem, né? Ó, seria isso aqui, né? Eu vou chover no molhado aqui, mas é para a gente entender. Aqui, ó, é a divisão do tempo, né? 0 e para cá. Então aqui é o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, 5. Nós estamos que ano agora? 2020, depois DC, né? Depois de Cristo. E aqui AC, antes de Cristo. Então aqui é 1, aí ao contrário, né? Ok? 2, 3, 4, 5. Aqui é onde as pessoas fazem confusão, né? Por exemplo, Israel foi para o cativeiro 516 a.C. 576 a.C. Israel foi para o cativeiro 576 a.C. E ficaram 70 anos no cativeiro. Então, se eles ficaram 70 anos, eles voltaram quando do cativeiro? 506, né? Na verdade, 86 aqui, 516 antes de Cristo. São 70, 586, tá? E tem gente que fala, 586 mais 70, não é mais 70, é menos 70. Ok? Por isso que você vai ver na Bíblia lá, ó, eles foram para o cativeiro, ou algum livro de história, né? Foi para o cativeiro 586, ficaram 70 anos, voltaram 516. Por quê? É o contrário. Ok? Deu para entender, né? Fica dúvida? Não, né? Então tá bom. Vamos lá. Bom, na era, nós já falamos aqui, só vamos dar uma relembrada. Se você tiver dúvida, na introdução do Novo Testamento, isso está super detalhado, tá? Está super detalhado na introdução do Novo Testamento. A Palestina, na época de Jesus, era dividida em 4 territórios, ok? Rio Jordão aqui, aí a parte da Galileia, Samaria, Judéia e essa área aqui, ó, tá? Que hoje é a Cisjordânia, né? Hoje já não faz parte mais de Israel. E como o Herodes, aquele Herodes louco da cabeça lá, lembra? O doidão lá que mandou matar todo mundo lá e... Lembra que nós falamos naquela aula? Os irmãos, se não tiver, assista a introdução do Novo Testamento. Ele dividiu para 4 filhos. Vale a pena lembrar que Herodes, irmãos, Herodes era judeu. Ok? Herodes era judeu. Tá? Herodes o Grande morre, aí fica para 4 filhos, o Filipe lá e tal. E um deles administrou mal, foi um péssimo administrador. E aí Roma faz o quê? Envia um governador italiano, romano, para tomar conta da parte da Judéia. Como que era o nome dele? Lembra? Aqui na Galileia ainda reinava Herodes. Aqui Filipe, aqui, né? E aqui, como o negócio aqui perdeu o controle, o camarada era meio frouxo, Roma envia como é o nome dele? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, foi o que crucificou Jesus, né? Por que quando
Quando Jesus foi ser crucificado, Pilatos, para tentar se livrar da bucha que estava na mão dele, vamos dizer assim, a situação, o negócio está, puxa, o problema está na minha mão. Eu vou jogar para Herodes. Por que ele jogou para Herodes? Porque Jesus nasceu em Nazaré. Nazaré ficava onde? Quem reinava na Galileia era Herodes. E Jesus nasceu em Nazaré. E Nazaré é uma cidadezinha da Galileia. Ele era nazareno. Então, ele fazia parte da jurisdição de Herodes. E Herodes desceu, porque era a festa da Páscoa. Então Herodes desceu, veio participar. E Herodes tinha um palácio, né? O senhor chegou a ver o palácio de lá, né? Não? Lá o resto, né? Tem os restos do palácio de Herodes, né? A Fortaleza Antônia, na época aqui chamava Fortaleza Antônia. E Herodes tinha um palácio na Judéia. E ele desceu, veio para a festa da Páscoa, estava na Judéia. E como ele estava lá, o que Pilatos falou? Ó, leva ele para Herodes. Herodes já tinha mandado matar João Batista, já estava com a consciência pesada, mas ele não queria matar João Batista. Por que Herodes não queria matar? Porque ele era judeu. Ele estava matando o irmão dele. E ele sabia o peso que tinha matar um profeta. Mas ele matou por causa de quem? Tá? Herodias. A mulher era um demônio, irmão. Era um demônio. Induziu a filha, que chamava como? A filha da Herodia. Eu faço essas perguntas para a gente, né? Eu sei que essas perguntas, fica chato fazer essas perguntas, mas essas perguntas que faz a gente pensar. A filha da Herodia chamava como? Salomé. Lembra da Salomé que pediu a cabeça de João? Mas ela pediu a cabeça por causa de quem? De Herodias. E Herodias fez isso por quê? Irmão, lembre-se de uma coisa: quando alguém for falar mal de você, de alguém para você, pode ter certeza, 95% ele tem alguma coisa contra aquela pessoa. Não é? Concorda? Eu vou. Alguém chega. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar duas amigas aqui que é mais fácil. A Rose fala mal da Mayra para mim. A Rose está falando. Um exemplo só, Rose, tá? Rose está falando mal. 95% ela tem alguma coisa contra a Mayra. Né? Por que a Herodias mandou matar João? Lembra que? Apontou o dedo na cara e falou: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Aí a Herodias ficou louca com aquilo e falou: não, eu vou matar ele. Eu vou dar um jeito de matar ele. Matou mesmo, né? Matou João, mas era plano de Deus. Então Herodes já estava com a consciência pesada. Diz um historiador, Eusébio, que ele foi lá e fez sacrifício para Deus perdoar ele, matou cordeiro, matou para perdoar ele. E ele agora estava um pouquinho mais aliviado com a cabeça dele, desce, e quando chega lá, fala: peraí, ele não pertence, ele não é nazareno? Manda lá para Pilatos. Quando chega para Herodes, quando chega lá o Herodes vê, ele fala: faz um milagre aí, eu sei que costuma fazer, eu queria saber se você faz milagre mesmo, não fez milagre nenhum. Fala: leva ele para Pilatos, ele que se vira com Pilatos, o problema é do Pilatos. Eu já matei o João, não vou matar mais um não. E aí sobrou para Pilatos de novo, e Pilatos que num pouquinho de água achou que podia lavar as mãos, né? Um pouquinho de água. Então esse era o contexto político da época, né? Tudo isso governado por quem? César Augusto, morre no ano 14, e depois vem Tibério, né? Então Jesus foi condenado na época de Tibério. Depois de Tibério veio quem? Um dos loucos, né? Um dos homens mais loucos que a história já conheceu, né? Nero. Que 70 anos depois de Cristo, né? Põe fogo em Roma, taca a culpa no judeu, e aí só vem um pior que o outro, né? Domiciliano, cada um mais louco do que o outro, certo? Então esse é o contexto político, o contexto aqui, se você quiser saber do contexto, aqui ó, tá vendo, irmãos, nessa segunda parte aqui ó, ambiente social. Tudo isso aqui nós já falamos na nossa aula de costumes e culturas. Ah, pastor, então pega o vídeo lá no YouTube, nosso vídeo, e
Tudo isso aqui que está falando aqui, ó, nós já estudamos, então nós vamos pular essa parte aqui. Só chamo a atenção aqui na página 21, fala que a família comia no chão, né? Era muito costume naquela época um tapete, diferente do nosso costume, né? Eles comiam sentado no chão, era muito comum naquela época. Por isso que acredita-se que a mesa da Santa Ceia, onde Jesus sentou, podia ser, acredita-se, em forma de um L, né? E mais ou menos um tanto assim no chão, meio metro, um pouco mais no chão, e as pessoas ficavam assim, ó, como uma mesa como essa, sentadas assim, né? Meio de lado, meio que de lado. Era o costume. Não tem muito a ver com a mesa que Leonardo da Vinci, lembra da mesa de Leonardo da Vinci? Pintou uma mesa em pé, né? E as pessoas aqui em pé. Não, geralmente era uma mesa em L. A pessoa mais humilde sentava do lado direito da mesa, pessoa mais humilde. No centro sentava o anfitrião, onde provavelmente Jesus estava. O amigo mais chegado sentava do lado direito, tá? E o outro amigo mais chegado sentava do lado esquerdo. Provavelmente Jesus estava sentado ao lado de João. A Bíblia fala que ele reclinava o peito, o João, né? Isso era um costume. Quando fala seio de Abraão, irmãos, lembra da passagem assim, ó, que Lázaro estava no seio de Abraão? Por que que fala seio de Abraão? Seguro. Seguro, lugar seguro, né? O seio, essa parte aqui, certo? Concorda? É onde você reclina aqui no peito. Quando se fazia uma festa, a pessoa mais chegada, o amigo mais chegado, ele sentava do lado e se reclinava no seio. Quem estava do lado falou, esse camarada aí é importante, né? Esse é o amigo mais, esse é o que é assim com ele, né? E ao ponto dele ter tanta intimidade, dele deitar no peito dele. Lembra que não sentava meio de lado? E ele chegava a reclinar no peito. Aí quando fala seio de Abraão, o que a passagem está querendo dizer? Nossa, esse Lázaro é amigo do pai Abraão. Quem era o pai Abraão? Os judeus. Se não o maior vulto da história. O pai, o progenitor dos judeus. Pai de todos, né? Abraão era... Então Abraão era o maior vulto. Agora olha o que o texto vai dizer, que ele estava reclinado no seio de Abraão. O homem que fazia festa todo dia, que era o rico, agora estava no inferno, e em contraste, ele, como se fosse uma festa, deitado no seio de Abraão. Entendeu? Olha o contraste, que a parábola quer mostrar, que alguns acreditam até que seja literal, né? Quer mostrar, é justamente isso, que agora ele estava num lugar de honra, ao lado de Abraão. E lembrando de uma coisa, já que nós estamos na teologia, que Abraão não era judeu, né? Certo? O judeu Abraão, não, Abraão, ele era o que? Ele era um gentil, né? Ele era de Ur, dos caldeus. Era caldeu. O pai dele era fazedor de ídolo, lembra? Mas de Abraão que nasceu o povo judeu. Ele foi o progenitor, né? A célula máter ali, né? Da onde começou a surgir, veio Abraão, Isaac, Jacó, dali nasceu o povo hebreu, né? Tem até alguém que acredite que veio de Éter, né? Porque ali fala que gerou Éter, e acredita que de Éter que veio os hebreus, né? Tem até quem defende essa tese, ok? Mas essa expressão ainda existe hoje, né? Existe. Quando o cara tem um grande amigo, ele diz é um amigo do peito. Isso, pronto, bem colocado, né? Amigo do peito. Esse é o amigo do peito. É o melhor amigo. Melhor amigo, né? E aquele que você é amigo do peito, não é porque do coração, não, porque é aquela pessoa íntima, né? Aquela pessoa que você pode abraçar, que você é próxima de você, né? No Oriente Médio é um pouco diferente do Ocidente para o Oriente, né? Oriente, isso tem uma outra expressão muito mais forte. Falando nisso, irmãos, essa é uma aula que, se você tiver alguma coisa para acrescentar, aproveita, tá? Porque é uma aula mais prática. Aí você lembra, puxa, eu podia colocar isso aqui, eu acho legal, coloque, tá? Tem a oportunidade de... Só não fala meia hora, né? Tá? Mas coloque aí, faça uma colocação aí, eu acho interessante a gente fazer uma colocação. Terra de Ur hoje ficaria em que lugar, irmão? No Oriente, ali o Irã, Iraque, um pouquinho para cima do Irã, Iraque. Ali, entre o Irã e o Iraque, no meio daquele fogo cruzado todo ali, tá?
É aquela onde está aquele povo ali. E ele sai, né? Já estudamos isso lá na geografia bíblica, mas só para relembrar aqui rapidinho, ele sai de Ur dos Caldeus e sobe por cima do rio Tigre e Eufrates e vem aqui onde é Israel. Ele habita nesse local. E por isso que quando Josué vai tomar Jericó, ele não tomou o que não era deles, só foi pegar de volta o que era deles. A terra que pertencia a Abraão, só foi catar aquilo que era deles por herança, né? Ó, aí